Sejam muito bem-vindos de volta. Boa tarde para quem está aqui presente no Centro de Convenções Rebouças. Boa tarde para quem acompanha a gente ao vivo pelo canal do nosso YouTube da Longevidade e também por 100 clubes sociais e 50 shoppings participantes da Silver Week. Estamos fazendo essa transmissão ao vivo e também pela Rede Vida de televisão. Sejam bem-vindos de volta. Tivemos uma manhã maravilhosa, cheia de conteúdos emocionantes e claro que esse período da tarde não vai ser diferente. Eu tenho o prazer de abrir agora o 6º Congresso Municipal sobre Envelhecimento Ativo, Cidade Amiga do Idoso, Velhice Cidadãs, Envelhecimento no Mundo Digital e Intergeracionalidade. E para isso, eu tenho o prazer de chamar aqui ao palco Luciana Feldman, publicitária e pós-graduada em gerontologia. Ela que é coordenadora do Congresso e esse sobrenome não é à toa, vocês já conhecem aqui o sobrenome Feldman, porque o nome do nosso presidente aqui da Longevidade Expo Mais Fórum é o Walter, que é tio dela. Pois é. Vamos receber então a Luciana com uma salva de palmas, por favor, Luciana. Bem-vinda. Obrigada, Mafê. Então, vamos lá, os nossos protocolos da Câmara Municipal. Tem muita gente espalhada pela feira, a gente está tentando trazer o pessoal aqui para o auditório, mas não podemos atrasar. Então, senhoras, senhores, autoridades, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Centro de Convenções Rebouças. Daremos início ao 6º Congresso Municipal sobre Envelhecimento Ativo Cidade Amiga do Idoso. Uma iniciativa do vereador Daniel Annemberg, da Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo e do Hospital Premier. Esse evento conta com a parceria 50 Mais Ativo, ABG, ACIRMESP, ADECOM, Apoio, APS, Aptari, ASACEP, Ateliê, Atividade, Austilzê, Bairro Amigo do Idoso da Moca, CG, Desmistificando, EASH USP, Educamídia, Envelhecimento Vivo, EPM Unifesp, Eternamente Sou, Faz Muito Bem 60+, Fórum da Pessoa Idosa da Zona Sul, Gaia, Gerontologia Sem Fronteiras, Gerociências, GNCC, ILC, Instituto Gera, Instituto Humanos, Literacite, Longe Talks, Mulheres do Brasil, Neurologia da FM USP, Nova Maturidade, OLI, Portal do Envelhecimento, PUC São Paulo, SBGG, Secretaria Municipal de Esportes e Lazer da Prefeitura de São Paulo, Senior Geek, Supera, Telehelp, Trabalho 60+, Tudo sobre Alzheimer, Unibis, Virada da Maturidade, Vitaderme e Walking Football. Agradecemos a Longevidade Expo Mais Fórum, nas pessoas do Walter Feldman e do Francisco, pela inclusão do nosso congresso no evento desse ano. Compõem a mesa de abertura as seguintes autoridades e personalidades. Vereador Daniel Annemberg. Dr. Gilberto Natalini, presidente de honra e idealizador do Congresso Municipal sobre Envelhecimento Ativo. Senhor Walter Feldman, presidente da Longevidade Expo Mais Fórum. Senhora Soninha Francini, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania. Dr. Alexandre Kalash, presidente do Centro Internacional de Longevidade Brasil, ILC. Senhora Aparecida de Souza Lima, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa de São Paulo. Senhor Renato Sintra, coordenador da Coordenação de Políticas para a Pessoa Idosa da Prefeitura de São Paulo.
senhor Mário Covas Neto, nosso sempre vereador. Senhora Luana Tavares, idealizadora da Conecta e mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford. E o Dr. Samir Salman, presidente do Hospital Premier. Convidamos todos para, em pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Queria pedir para o pessoal colocar o hino. Já vai colocar. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Para abrir o nosso congresso, convido o nosso sempre vereador, Gilberto Natalini. Pessoal, boa tarde, eu falo daqui mesmo. Boa tarde a vocês, alegria enorme estar com vocês aqui, nesse 6º congresso, vendo tanta gente amiga, tanta gente lutadora, tanta gente importante na causa do envelhecimento na cidade de São Paulo e também pessoas que aqui estão representando outras comunidades. Minha primeira palavra é de agradecimento. Eu queria agradecer ao vereador Daniel Annemberg por ele ter abraçado no mandato de vereador dele esse trabalho que continua firme na Câmara Municipal a partir da decisão do vereador Daniel Annemberg. E agradecer, Daniel, a você pela oportunidade que você dá de eu continuar acompanhando essas atividades todas, né? Queria deixar um cumprimento muito especial para a Luciana, que é a nossa secretária executiva, que junto com todos os parceiros, 50 parceiros, entidades, personalidades, que compõem o conjunto do Congresso, né, uma orquestra muito legal, muito bem feita e que faz um trabalho maravilhoso. Cumprimento cada uma de vocês. Queria também cumprimentar o Walter Feldman, que preside esse evento onde nós estamos situados, que é a longevidade, né, Expo mais Fórum, é o presidente desse evento todo, e o Congresso veio para cá, agradeço também a oportunidade, Valtinho. A gente que tem tanta vida, né, em comum aí, são 50 anos que você me aguenta, não é fácil, não é verdade? 50 anos não é fácil, o cara merece um troféu, me suportar por 50 anos, mas é uma amizade de irmão. Então, cumprimento você, a Soninha, que está aqui do meu lado, falei para ela que ela está muito elegante, Soninha, gosto muito de você, nós gostamos de você, você é do bem, Soninha, você é do bem, você é um ser humano do bem, pode aplaudir que merece. Cumprimentar o Dr. Kalash, né, nosso mestre, veio do Rio de Janeiro para participar do evento e vai nos ajudar aqui a entender melhor as coisas. A Cida, né, que é presidente do Conselho da Pessoa Idosa, parabéns, viu, Cida? Está conduzindo muito bem. Cumprimentar o Renato Sintra, que representa aqui a coordenadoria. Foi na gestão que eu era secretário, que a coordenadoria do idoso foi criado quando o José Serra era prefeito de São Paulo. Não existia e você agora está levando a bandeira em frente. Cumprimentar o meu amigo querido, estimado Mário Covas, foi vereador comigo, gente do bem também, gosto muito de você, todos nós gostamos. Cumprimentar a Luana, essa jovem moça, tá certo, que está aqui com a gente, que trabalha nas questões de políticas públicas, né? Em tecnologia, enfim, é uma pessoa que é uma professora preparando lideranças para hoje e para o futuro. É isso que você é, não é verdade? E o Samir, meu colega, né, do Hospital Premier, que é uma pessoa também que sempre esteve conosco. Eu fiz questão de cumprimentar um a um, porque é para a gente situar a gratidão que a gente tem e também situar a importância das pessoas. Agora, aqui tem muita gente que atua na área e que eu não vou conseguir cumprimentar todos, mas se sintam abraçados. Só assim, em um minuto, os humanos, nós somos humanos ainda, né? Nós somos, né? Nós somos, né? Alguns estão fugindo da raça para o outro lado, mas a maioria está ficando, né? Nós estamos vivendo mais, né? Nós estamos caminhando na vida, cada ano que passa, mais gente passa dos 60, dos 70, dos 80, dos 90, dos 100 anos, né? Isso é um desafio enorme, porque isso é uma coisa muito... De algum tempo para cá, um desafio enorme. Qual é o objetivo do Congresso? É preparar São Paulo, do ponto de vista público e do ponto de vista também da sociedade civil, das instituições, que os empresários, os artistas, todo mundo, as igrejas, os sindicatos, preparar essa cidade para receber, para acolher essa massa de pessoas que vão viver mais que 60, não sabemos quantos anos, quanto mais melhor, mas tem que viver muito e com qualidade de vida.
Esse é o nosso objetivo, propor políticas públicas para serem executados pela Prefeitura, pelo Estado, pela União e também por nós, por todos nós. Esse é o nosso objetivo. O tema desse ano é fundamental, inclusão digital. Fundamental, né? Porque hoje quem não tem inclusão digital, eu vi a alegria do garotinho no metrô, na hora que a mãe comprou para ele, dentro do metrô, sabe aqueles vendedores que correm para lá, correm para cá? Comprou um fone de ouvido celular. Você precisa de ver a cara do menino de alegria quando ele ganhou aquele pacotinho. Eu falei, rapaz, como o mundo mudou. No meu tempo era um peão ou uma bola de gude. Hoje é um som de ouvido. Então, gente, parabéns. Vamos agora passar a palavra para os próximos e muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Anunciamos as palavras do Dr. Samir Salman. Boa tarde a todas, a todos, e gostaria de saudar a todos que estão aqui na mesa de abertura através do vereador Gilberto Natalini. E parabenizar todos os parceiros que estão apoiando esse congresso. Entendo que o papel que o Gilberto Natalini vem realizando há mais de 13 anos, no qual eu tive a honra de acompanhá-lo na construção desse congresso, é um papel que demonstra que ele encampou uma pauta de necessidade para a sociedade civil, de necessidade para a cidade de São Paulo. Então, eu sou testemunha ocular e me honra muito estar participando com o Natalini desse congresso e desejo a todos um bom congresso. Muito obrigada, doutor Samir, por todo o apoio que o senhor vem dando desde o primeiro congresso. Doutor Samir preside aí o Hospital Premier, um hospital de referência, um hospital onde a minha tia está já há algum tempo, e eu só tenho a agradecer, doutor Samir, muito obrigada. Anunciamos as palavras da senhora Luana Tavares. Boa tarde. Vamos boa tarde mais aquecido, vai, tá muito friozinho lá fora. Boa tarde. Aê, agora sim. Boa tarde, obrigada a todos pela presença. Queria agradecer inicialmente a Luciana, porque foi a pessoa que me trouxe para essa causa, me abriu os olhos da importância desse tema. Eu já trabalho com políticas públicas há muitos anos, já era sensível, obviamente, a gente pensar todos os estágios da vida de um cidadão, quando você pensa política pública. Entrei de cabeça, de fato, nesse tema quando a conheci e pude conhecer tantas outras pessoas, ou me reaproximar de tantas outras pessoas incríveis que estão trabalhando nessa área e que hoje eu aprendo com todas elas. E venho aqui dar um tostão da minha visão sobre esse tema para que a gente tenha início aí ao debate. Mas para pontuar, em termos de políticas públicas, aonde nós estamos e qual que é o grande desafio que eu estou vendo, olhando até com a perspectiva que o doutor Natalini trouxe aqui, que é esse olhar de futuro, esse olhar do mundo em que a gente vive hoje, o mundo com o qual os idosos, as pessoas longevas estão se deparando, que é um mundo em constante evolução. Meu nome é Luana Tavares, eu tenho 36 anos, sou mestre em políticas públicas pela Universidade de Oxford, passei muitos anos trabalhando no terceiro setor com políticas públicas e os dados mostram para a gente que no Brasil a gente vai ter um envelhecimento da população muito grande nos próximos anos. Isso, todos esses dados muito provavelmente todos vocês conhecem, mas para mim é muito gritante pensar quando a gente racionaliza que até 2050 nós vamos ter quase 30% da população acima de 50 anos e que a gente ao mesmo tempo está invertendo a pirâmide demográfica do nosso país, onde nós vamos ter mais pessoas em idade não produtiva ou tidas como não produtivas atualmente do que em idade produtiva. O que isso significa? Que nós vamos ter uma população mais envelhecida, com grandes desafios de desenvolvimento econômico e de renda, que é o momento que nós vivemos no nosso país, e com muitos desafios nos serviços públicos, especialmente quando a gente fala nos serviços sociais, tudo que envolve a assistência social e a saúde, que é
uma das áreas mais importantes quando a gente pensa a população longeva. Só que ela tem outros desafios. E esses desafios têm que estar presentes na hora de pensar políticas públicas. Quando a gente olha os nossos desafios como gestores públicos ou como ativistas, como pessoas que militam e ajudam nessa causa, a gente pensar a complexidade da população longeva, dos idosos, e como que as políticas públicas podem ir ao encontro dessas necessidades de uma forma mais plena, de uma forma integrada. Que esse é o grande desafio da nossa sociedade, pensar as políticas públicas de forma integrada. Os desafios na prática, quando a gente olha prefeituras, governos estaduais, governo federal, enfim, é a gente pensar a intersetoriedade dos temas, a saúde com a educação, com desenvolvimento econômico, com infraestrutura, e tudo isso para o público longevo é muito importante. Aqui em São Paulo a gente já tem alguns exemplos, não vou me prolongar, mas muitos exemplos positivos, bairro amigo do idoso, várias iniciativas que pensam como o idoso vive, como ele transita, como ele interage em sociedade, mas a gente tem um desafio muito grande agora com a era da transformação digital. Hoje tudo é resolvido pelo celular. A gente viu durante a pandemia a importância da gente ter as pessoas conectadas, porque foi através da tecnologia que a gente conseguiu construir as pontes sociais que foram rompidas e também as pontes de conhecimento, de trabalho, de manter o nosso país e o mundo inteiro funcionando diante do cenário de restrição social. Então, nesse momento, hoje, no Brasil, nós temos mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à internet. Porém, a população idosa, ela não é totalmente desconectada. Por quê? Uma boa parte da população idosa, durante o período de pandemia, migrou também para esse modelo. E conseguiu acessar, durante esse período, muitos serviços que antes não conseguiam. Isso mostra, nós saímos de 68% para 98% de acesso do público idoso durante a pandemia. E o que isso mostra, gente? Que a necessidade fez aumentar o número de acesso ou a inclusão digital desse público. E mostra também que a gente tem um desafio de pensar políticas públicas para que isso aconteça de uma forma mais estruturada e planejada pelos entes públicos. Ou seja, cursos de capacitação, preparação desse público não só para a tecnologia, para um uso pessoal. A maior parte dos idosos são cuidados pelas famílias. A gente tem esse conceito no Brasil, das famílias serem responsáveis pelo cuidado dos idosos, mas a gente precisa trazer o setor público e as políticas públicas mais estruturais para que isso seja compartilhado com o Estado, porque é uma responsabilidade muito grande. Então, trazer políticas de inclusão para pensar a participação dos idosos na dinâmica social via digital, que hoje tem suas limitações e falta esse tipo de acesso, e também pensar a participação desse público no mercado de trabalho. Eu tenho conhecido algumas iniciativas de inclusão. A gente não vai sobreviver enquanto país, a gente está criando sim uma bomba social e econômica para os próximos anos, se a gente não pensar, não calcular como que a gente faz para incluir esse público dentro dos ambientes sociais, do trabalho, do mercado e da dinâmica das cidades, dos estados, porque nós vamos, nos próximos anos, ter a maior parte da nossa população que está economicamente ativa. Hoje a gente sabe que 25% dos lares dependem dos recursos dos idosos e nos próximos anos isso só vai aumentar. Então, participação dos idosos no mercado de trabalho, e muitos estão ativos, querem continuar participando e precisam desse espaço. Então, as empresas também, aqui um convite para o setor privado. Nós estamos aqui, eu tenho a perspectiva pública, mas faço muito essa interface com o setor privado, para que eles se preparem para receber esse público, para manter os empregos do público longevo, porque eles vão ser muito importantes, já são e vão ser cada vez mais importantes no desenvolvimento da sociedade. Então, a inclusão digital e a inclusão dos idosos no mercado de trabalho, na minha visão, são temas cruciais para que a gente olhe para o futuro e consiga criar harmonia e criar qualidade de vida para que esse público viva mais, que já é uma realidade, viva cada vez mais e bem, que é essa a nossa grande missão. Viver bem, com plenitude, com felicidade, e é a missão de todo esse grupo que está aqui, sem dúvida, que eu agradeço muito por me incluírem e darem a oportunidade de eu aprender e trazer um pouco também da minha visão. Obrigada e bom congresso a todos. Obrigada, e eu queria aproveitar para convidar todos a seguir as redes sociais da Luana, luana.tavares.sp, para que vocês possam conhecer melhor o trabalho dela. Anunciamos as palavras do senhor Mário Covas Neto. Boa tarde, pessoal. Aqui é uma mesa de
personalidades, muitos que eu tive um convívio durante alguns anos na Câmara Municipal, outros convívio até anterior, né, Valtinho? O Valtinho foi secretário do meu pai, e antes disso, na época que ele foi prefeito, você era vereador também. Então, amigos de muito tempo. Eu lembro, naquela época, Valtinho, que o que se dizia de política pública era muito voltada para os jovens. A preocupação política e dos políticos, de modo geral, era com jovens. Para o Brasil, um país de jovens, e que era preciso ter um cuidado melhor com a juventude que nós estamos criando naquele momento. Bem, mas isso passou, nós vivemos uma outra época. E hoje a gente verifica que não tem tantos representantes defendendo a causa do idoso, representantes públicos em qualquer esfera, como deveria ter. Eu penso que, além das questões aqui que serão abordadas e que já foram abordadas, há que o poder público tenha a ideia de que ser idoso não é uma coisa linear. Assim como a criança, o jovem e o adulto são coisas diferentes. Um idoso, considerado idoso com 60 anos, não é igual a um idoso de 90 anos. E por isso, é preciso que você tenha políticas públicas repartindo essas faixas etárias para que o Estado possa dar a atenção adequada para cada uma delas. Esse é um trabalho que eu acho que a gente tem que desenvolver. Todos nós que estamos envolvidos em políticas públicas, pensar um pouco isso. Como é que a gente pode extrair o melhor resultado diante de uma circunstância pública de dificuldades de receitas ou de fazer novas despesas? Como é que a gente faz para dar o cuidado certo, né? Hoje eu tenho 63 anos, não me sinto uma pessoa idosa. Tenho atividades, continuo tendo atividades, e certamente o Estado tem que olhar para uma pessoa como eu de uma forma diferente daquela que tem uma dependência, precisa de um cuidador ou algo similar. Então, fica esse recado aqui, que vocês possam pensar nisso e ajudar aqueles que representam a encontrar o caminho certo para que a gente possa cuidar melhor dessa faixa etária toda, tá? Valeu, gente. Obrigado, parabéns. Queria também convidar para que vocês sigam as redes sociais Mário Covas Neto, @Mário Covas Neto. Eu queria pedir para os alunos da PUC que estão aqui nos auxiliando, queria primeiro agradecer aos alunos que voluntariamente, a Fernanda que trouxe os alunos aqui para nos ajudar. Eu queria pedir para que vocês distribuíssem as sacolas para o pessoal, porque dentro está o bloco e a caneta que eles vão precisar logo em seguida. Então, por favor, como está chegando gente, se vocês puderem distribuindo, até ficar lá em cima para quem está chegando, por favor. Ouviremos as palavras do senhor Renato Sintra. Bom dia a todos, a todas. Queria primeiro agradecer aqui a organização do evento, a Luciana. Estou muito feliz por participar aqui desse palco qualificado, dessa mesa. Queria agradecer também a presença de todos vocês que estão aqui presentes e aqueles que estão de maneira online. Bom, gente, eu tenho 53 anos, nasci em 69 e cresci, né, escutando que o Brasil era um país jovem, né? Isso a gente sabe que mudou de forma muito rápida, muito intensa, né? O Brasil passa por essa transição demográfica de maneira muito acelerada. Isso é uma característica dos países em desenvolvimento. E eu trago aqui alguns números para a gente perceber a dimensão do envelhecimento aqui na cidade de São Paulo. Em 1980, a gente tinha 6% da nossa população, era uma população idosa. A gente tinha por volta de 500 mil idosos. Em 2022, a gente já tem por volta de 2 milhões de idosos somente na cidade de São Paulo, com um percentual aí de 16%. E daqui a 8 anos, em 2030, vai entrar mais nesse segmento populacional, mais 500 mil idosos. Então, é uma velocidade enorme do envelhecimento aqui na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro. Um outro dado interessante
é que a população idosa, já em 2025, portanto, daqui a 2 anos, já será maior que a população de 0 a 14 anos. Então, a primeira vez na história demográfica da cidade de São Paulo em que a população idosa será maior que a população jovem. O envelhecimento e, portanto, né, o envelhecimento, essa transformação por qual passa a população, ela traz algumas consequências, e dentre delas é a alteração na composição familiar, que a gente precisa também olhar para isso. As famílias até a década de 60, né, a gente tinha uma média de taxa de fecundidade de 6 filhos por mulher. Taxa de fecundidade significa que as mulheres chegavam ao final do seu período fértil tendo, em média, 6 filhos. Hoje em dia, essa taxa de fecundidade ela é menor que 2, deve estar aqui na cidade de São Paulo por volta de 1,8, 1,7. Né? Então, as famílias, em vez de ser, se antigamente elas eram mais horizontais, né? Existiam lá os seus provedores e 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filhos, hoje em dia a gente tem domicílios em que há um bisavô, uma bisavó, uma avó, um neto, a mãe, o filho e o bisneto. Né? Então, de maneira bastante verticalizada. Né? Isso possivelmente vai criar mais demandas para o Estado, né? Mais demandas para a prefeitura, mais demandas para todos o âmbito, na verdade, todos os âmbitos, né? Não só do governo municipal, mas federal, estadual e municipal. De qualquer forma, eu acho que a prefeitura ela vem trabalhando já nas últimas décadas tentando atender essa demanda. A gente já tem atendido uma demanda importante. Eu acho que é importante ressaltar que a saúde tem uma rede importante de atendimento ao idoso, a Secretaria da Assistência Social tem uma rede importante de atendimento, o esporte tem uma rede importante de atendimento ao idoso, e direitos humanos a gente tem a coordenação, tem o conselho, né, representado aqui pela nossa presidente, e tem o fundo municipal que fomenta projetos, né, suplementares à política pública. Mas a gente sabe que a gente precisa fazer mais, então, por isso é importante estar nesse congresso, escutar, discutir as mais variadas demandas da população idosa. Muito obrigado a todos e bom congresso. Anunciamos as palavras da senhora Cida do Portela. Alô, alô. Boa tarde a todos, todas e todes. É muito prazer estar aqui hoje, representando esse grande número de idosos, né? E daqui 3, 5 anos, redrobaremos a quantidade. E, assim, eu tenho mais que falar do nosso trabalho né, no Grande Conselho, agora Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Não é fácil, né? Nós somos 45, 44 conselheiros. Estamos hoje distribuindo os serviços do Grande Conselho, a gente fala distribuindo por ter comissões e grupos de trabalhos, né? Um grupo trabalha com a saúde, o outro trabalha com a habitação, e não é fácil na situação de hoje, né? Mas estamos em frente, eu estou muito elegante hoje, eu me sinto assim, muito elegante. Por estar vestida, né, com uma camiseta dos 30 anos do Conselho. Esses 30 anos não foi fácil para o Conselho, né? A Secretaria de Recursos Humanos, qual a gente está ligado, a gente deve muito, né, à Secretaria. Todas as outras secretarias também, né, SMADs, Habitação, Saúde, e temos, assim, muitos parceiros e muitos
colaboradores desses conselheiros, né? Eles estão atuando muito junto com a gente. Hoje eu estou também muito feliz, porque nós estamos com a minha antecessora, que me dá muita força, que é a Cida Souza, né? Ela saiu por motivo de doença, e hoje ela me surpreendeu com a presença dela para me dar essa força, né? Estou falando aqui com esses vereadores políticos presentes, que a nossa política atual, além da saúde, habitação, né, e outras políticas, nós estamos agora na luta com o direito da pessoa 60 a 64 anos ao transporte público, né? Porque a gente está difícil a situação, né? Então a gente está nessa luta atualmente, essa luta. Agradeço também, além da Secretaria de Direitos Humanos, nossos colaboradores na executiva, que são os administradores, né, que estão aqui presentes também, talvez circulando pela feira. É muito importante esse trabalho, viu, Renato e Soninha, o apoio que vocês dão para o Grande Conselho. Eu conheci o Conselho com um telefone e não tinha funcionário para atender o telefone. Hoje nós temos, graças à Secretaria, nós temos, né, esse pessoal que dá uma força muito grande. Antigamente nós tínhamos que sair de casa para vir, além do voluntariado que a gente já fazia, atender o telefone do Conselho. Então, eu agradeço muito, né? Sou a Cida Portela, da região sul, moro bem nos cafundézinhos lá da Zona Sul, né? Tenho que tomar 3, 4 condução para chegar até um metrô, às vezes, mas estamos aqui hoje. Agradeço a todos e um bom congresso. Até amanhã também, né? Hoje encerra um período. Obrigada, viu, gente? Obrigada, Cida. Ouviremos as palavras do nosso mestre da longevidade, Dr. Alexandre Kalash. Obrigado. Prazer enorme essa parceria fenomenal que a gente possa estar aqui, Natalino, Valtinho e vocês todos. Essa é uma luta brilhante. Eu não vou fazer uma fala agora, eu vou ter a satisfação de moderar a vovó Neuza, que está ali, e que vai fazer a palestra de abertura. Eu sei que a gente já está com um pequeno atraso. Só dizer para vocês o imenso orgulho, porque envelhecimento ativo foi o marco político que, enquanto diretor da Organização Mundial da Saúde, eu lancei em 2002, há 20 anos. E Cidades Amigas das Pessoas Idosas foi o projeto que colocou em prática o envelhecimento ativo em 2007, há exatamente 15 anos. Para mim é um motivo de orgulho ver como isso se duplica, e hoje nós temos 3.000 cidades mundo afora ou mais que estão usando esse modelo. Oxalá venha a ser o Estado de São Paulo aquele que realmente aplique, como a gente já fez a tentativa no passado, mas eu sou persistente, resiliente, e nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Kalash. Anunciamos agora as palavras da secretária Soninha Francini. Boa tarde. Primeiro, apresentar um pouco a Secretaria Municipal de Direitos Humanos. Eu costumo lembrar que não pode ter nenhuma secretaria municipal que diga direitos humanos não é comigo. Nenhuma. Então, por que a gente tem uma secretaria específica de direitos humanos? Para dar uma atenção mais próxima, mais intensa às pessoas, aos grupos de pessoas, às populações que precisam dessa atenção especial porque têm fragilidades, porque têm os seus direitos mais ameaçados ou que já tiveram os seus direitos violados. Então, nós temos a coordenação da criança e adolescente, da juventude, da mulher, da igualdade racial, migrantes, população em situação de rua e assim por diante,
tem a coordenação de políticas para a pessoa idosa. Uma das linhas do nosso trabalho é a linha da proteção e defesa, justamente para essas pessoas que estão passando por alguma situação de violação de direitos. Tanto é que um dos nossos esforços, né, um dos esforços da Prefeitura nos últimos anos, foi criar mais canais de denúncia. Então, hoje, por exemplo, pelo número 156, que é o número mais fácil de lembrar, é o número de serviços da Prefeitura de um modo geral, é possível fazer denúncias de violência contra a mulher, de racismo e de LGBTfobia. Então, está lá fácil no menu, 156, que é uma denúncia, tecle 1, e as denúncias são encaminhadas para as nossas coordenações encarregadas de fazer a apuração e de dar prosseguimento adequado a cada uma delas. E a gente também tem a ouvidoria em direitos humanos, tem um núcleo central ali na Dr. Falcão, atrás do prédio da Secretaria, e tem postos avançados em Descomplicas de várias subprefeituras. Então, claro, denúncia é uma parte, receber denúncias, apurar, tomar providências é uma parte importante do nosso trabalho. Infelizmente, a pessoa idosa também é particularmente vítima de alguns tipos de violência, então a gente precisa tratar disso também, precisa se ocupar disso, mas também o nosso trabalho da Secretaria, né, o trabalho de direitos humanos é promoção de direitos humanos, é promoção da cidadania, é promoção da qualidade de vida de um modo geral, direito humano básico, bem-estar, viver bem, poder perseguir o seu próprio bem-estar e trabalhar pelo bem-estar dos outros, trabalhar pela cidade. Então, quando a gente fala em longevidade, a gente está falando muito, né, dessa parte da promoção do direito a uma vida na sua plenitude. Durante uns anos, né, até acho que foi o Zuzinho que falou, a gente falava muito da juventude, assim, o Brasil é um país jovem, e se gabava disso. E aí tudo tinha que rejuvenescer. Não, temos que ter mais jovens na política, chega desses caras velhos na política. Como se juventude fosse uma virtude, e não uma fase da vida com todas as suas características. E como se envelhecer fosse um defeito. Não, chega, vamos tirar esses velhos daí. Então, conceitos totalmente equivocados. Aí às vezes alguém lembrava assim, puxa vida, lá no Japão eles respeitam muito, né? E a gente, enquanto isso, continuava esculhambando os nossos. Isso é coisa de japonês, né? Que respeitam muito os idosos. Agora, também não devemos romantizar a condição de ser pessoa idosa. Como a gente vive romantizando as coisas, por exemplo, né? Uns anos atrás a gente começou a desromantizar a maternidade. Porque é lindo, adoro, tenho 3 filhas, 3 netas, mas a gente não dorme, né? A gente passa uns perrengues. Então, desejamos longevidade para todas as pessoas, sem esquecer a dificuldade que a idade traz. Não é só falar de longevidade, falar de pessoa idosa, falar de doença, de remédio, de médico de exame, embora a gente tenha que se preocupar com isso também, mas tem o desgaste natural da vida. Eu não usava isso aqui antes. E agora a bicicleta só elétrica, viu, Valtinho? Eu desejo bicicleta para todas as pessoas. Então, a gente tem que tratar dessa fragilidade. E quando a gente pensa em pessoa idosa, às vezes o pessoal fala assim, pense na pessoa idosa porque você vai ser velho um dia. Espero que sim, mais 10 anos eu estou lá, mas não é só por isso, é pelas pessoas idosas de agora e pela sociedade toda, porque tudo que a gente faz, levando em consideração as necessidades especiais das pessoas idosas, é melhor para a sociedade inteira. Então tem um programa urbanístico, um projeto que chama 880, que assim, a cidade tem que ser boa para quem tem 8, para quem tem 80 anos. Então a gente fala de calçada e lembra de calçada, porque pelo amor de Deus, uma queda para uma pessoa idosa tem efeitos mais graves, terríveis, mas a calçada boa é boa para todo mundo. A gente quer ônibus acessíveis, mas o ônibus acessível é bom também para a mulher com a criança no colo ou para mim cheia de mochila. Não é porque seremos idosos um dia. É porque cultivar agora atenção universal, respeito, direito de cada pessoa, viver conforme
a sua visão é fundamental. Então, se a pessoa tem o direito de trabalhar, se trabalhar o que ela quer fazer. E que tem o direito de não trabalhar. Se trabalhar for só uma necessidade gritante para a pessoa conseguir não somente ela sobreviver, mas ajudar a sustentar a sua família. Se alguém falar aqui para o Sérgio Gomes, que é para ele mudar para a praia, ficar lá fazendo, aí vai correndo para o outro lado. Imagina que vai querer parar. Se alguém disser para minha mãe, num baile da terceira idade, ela me mata. Mas se convidar para um festival de cinema iraniano, aí ela vai gostar. E tem gente que é exatamente o contrário. Então, a gente não tem que romantizar, nem estereotipar, nem lembrar o tempo todo do que é mais difícil, mas lembrar, sim, de tudo que é mais difícil para qualquer pessoa, para os idosos em particular, e, portanto, se a gente pensar na pessoa idosa, está pensando em todo mundo. Essa é uma lembrança importante para o setor público, para o setor privado, para a sociedade civil organizada e para a desorganizada, como tudo nesse mundo, aliás. E, para encerrar, o Renato, nosso coordenador de políticas da pessoa idosa, mencionou o FEMID, Fundo Municipal da Pessoa Idosa, né, de promoção dos direitos da pessoa idosa, enfim, que é um meio muito importante de botar todo mundo junto nessa atenção, porque o FEMID é um daqueles fundos que recebem recursos com incentivo fiscal. Quer dizer, o recurso doado para o FEMID, ele é abatido do imposto de renda, de pessoa física e de pessoa jurídica. Então, é uma forma da gente manter recursos. Recurso de imposto de renda é um recurso da União, né? Recurso federal. Quando a gente direciona para um desses fundos, a gente está pegando essa parte do imposto e deixando aqui no município, e nesse caso, para fomentar projetos especificamente para pessoas idosas, como o Renato falou, suplementares da política pública. Quer dizer, projetos inovadores, projetos diferentes, projetos criativos, singulares, e que podem, sim, servir de modelo para as nossas políticas públicas. Então, estão todos convidados, além de tudo, a conhecer o nosso fundo municipal e todos juntos aí, né, nesse esforço de captação de recursos do setor privado, de pessoas físicas, inclusive, a gente consegue devolver isso para a sociedade, focando exatamente na pessoa idosa. Parabéns para vocês todos por mais um congresso. Muito obrigada. Muito obrigada, Solinha. Eu tenho uma paixão especial pela Secretaria de Direitos Humanos. Foi na Secretaria, então chamada Participação e Parceria, com o Gilberto Natalini, que eu iniciei meu trabalho no serviço público. Então, para mim, é uma honra ter você aqui com a gente. Ouviremos as palavras do senhor Walter Feldman. Olha, pessoal, o Gilberto Natalini, que é meu professor, ele me ensinou que a gente sempre precisa se preocupar se vem gente. E eu queria dizer que tem muita gente aqui, Luciana, eu sei das preocupações, mas esse auditório é muito grande e o pessoal fica disperso aí nos estandes e querendo ver tudo. Não, e também, olha que marcaram na hora do almoço. Eu sei. É aí o pessoal chegando. Eu sei. E, além de tudo, a gente tem a transmissão pelos canais de YouTube e pela Rede Vida de televisão. Então, está sendo visto no Brasil inteiro, em centenas, até mais de 1 milhar de locais em todo o território nacional. Então, estou muito feliz com a presença, Luciana e Gilberto, vocês que me ensinaram essa preocupação. Eu queria dizer o seguinte, professor Galache, ontem nós tivemos uma abertura incrível e o grande destaque, além da sua aula magna e a homenagem que fizemos ao João Carlos Martins, foi a presença da Prefeitura de São Paulo. O prefeito veio aqui com 8 secretários, assumiu transformar São Paulo na capital da economia prateada, mostrou tudo o que vem sendo feito, portanto, o executivo se posicionando claramente em relação às tarefas públicas em relação à longevidade, e hoje, mais uma vez, o congresso que o Gilberto liderou tantos anos, junto com a Luciana, o Daniel Annenberg o sucedendo, e vocês todos que fazem parte desse coletivo de debate, já de longo prazo, da questão da longevidade no município de São Paulo, mas como reflexo e experiência para ser levada para todo o país.
Então, quero dizer que a cidade de São Paulo, esse ano, dá uma demonstração clara do seu envolvimento, da sua destinação de abrigar cada vez de forma mais adequada o longevo nessa cidade, com políticas públicas, como disse a Luísa Trajano no painel anterior. Ou seja, tudo é lindo, mas se não tiver políticas públicas para universalizar o acesso, nós sempre estaremos fazendo um trabalho parcial. Nós temos esse compromisso. Portanto, debates como esses que envolvem os mecanismos pelos quais nós vamos universalizar para chegar no fundo lá da Zona Sul, do Cafundé do Judas, como ela disse, em todo canto a gente ter um espaço adequado, de uma preocupação, de uma associação, de uma entidade vinculada ao setor público para construir esse acesso e essa equiparação num país tão desigual. Eu queria cumprimentar o Samir, o professor Kalash, que tem aqui, está desde o início, dando um banho, o Renato, a Soninha, não poderia ter outra pessoa, a não ser você, com o Gilberto, há anos atrás, dirigindo. Você tem a cara dos direitos humanos, você é um símbolo para nós já de tanto tempo. Daniel Annenberg, que acho que você vai ter que repensar a candidatura próxima, porque o Gilberto já desistiu. Quem que vai comandar isso no próximo período? Viu, Cida? Uma alegria estar com você. O Zuzinha, que eu conheci na prefeitura, no Palácio dos Bandeirantes. Eu conheci o Bruno Covas brincando de criança no Palácio. Figura também incrível. E a Luana, que deu uma aula para nós com 36 anos. Eu estou muito feliz, professor Kalash, porque a gente deixou algum legado por aí, nas lutas que nós fizemos, mas é muito legal quando a gente vê parentes e pessoas jovens levando essa luta, né? Então, a Luciana Feldman, hoje, sabe muito mais do que nós, e essa capacidade de organização, vocês não têm ideia, nos bastidores, quem não acompanhou o dia a dia, é inacreditável. A formiguinha trabalhando o tempo todo, conectando, organizando, cobrando e centralizando os acontecimentos para acontecer um encontro e um congresso como esse. E eu digo legado, professor Kalash, porque além da Luciana, hoje eu tenho a satisfação de ter a minha filha aqui, uma gerontóloga, psicanalista, e o meu sobrinho, André Feldman, que trabalha na área da tecnologia, do metaverso. Então, pessoal, eu trabalhei 45 anos na política, a única coisa que eu queria é que algum parente meu me acompanhasse, para ver se a gente passava também uma parte do legado. Só a Luciana que fez isso, só a Luciana que, desde o início, a gente tinha que segurar ela um pouquinho, porque ela queria estar em todas, como hoje continua. Mas, o que eu queria dizer do ponto de vista tecnológico, que é o encontro de hoje, é o seguinte: nós estamos estudando a longevidade, todo mundo está estudando, mas hoje 43% das compras do segmento longevo é feito já pelo e-commerce. 93% da população longeva, evidentemente que possa ter acesso, já utiliza WhatsApp, já utiliza o Facebook, TikTok, tá certo? O pessoal está bombando, acontecendo, evidentemente, se tiver o acesso ao celular. O que mostra que a tecnologia começa a acontecer de maneira muito forte. Eu quero só encerrar dizendo o seguinte: esse fórum está tocando a minha alma. Quem não esteve no painel anterior, perdeu. Foi um dos momentos mais emocionantes que eu tive na vida pública. Eu chorei lá no canto. Diz que o homem não pode chorar, mas pode sim, a gente chora bastante, né? Minha filha, meus parentes sabem como eu choro, mas eu fiquei muito emocionado, porque eu acho que nós descobrimos uma coisa importante, que eu vi na última pesquisa da CNN. Daqui a alguns anos, Renato, a população vai ser longeva, feminina e negra. A maioria da população brasileira vai ter esses 3 componentes. Em grande parte já tem. Sabe por quê? Nós somos maioria. Nós que não temos essa característica, eu sou branco,
eu sou branco, mas eu tenho uma causa da escravidão comigo. Eu tenho uma causa do LGBTQIA+. Hoje eu soube que tem M também. Vai ser o alfabeto inteiro, porque daqui a um pouco essa questão vai deixar de ser importante. Cada um vai fazer o que quiser nas suas opções e ninguém está aí com isso. O preconceito, professor, eu vi nesse painel anterior, ele tem que ser transversal, como foi.